Oi pessoal, para esse vídeo nós temos um problema de otimização. Pergunta-se o seguinte: quais as dimensões da lata de volume 2π que minimizam a sua área? Então é claro que para fabricar uma lata você quer gastar menos material, mas essa lata já tem um volume específico que é o volume da quantidade de produto que você quer vender. Sendo assim, eu coloquei já uma lata aqui, eu vou fazer as duas dimensões de uma lata cilíndrica, que seriam o raio da base e a altura da lata. Ok. Inicialmente, a gente vai trabalhar então na nossa solução com a informação que foi dada, que é o volume igual a 2π. Então, o volume de uma lata, assim, além dele ser 2π, ele é exatamente a área da base vezes a altura. Isso vale para qualquer prisma, não só os circulares. Então, a área dessa base é πr² e a altura é h. Então, aqui você já tem uma equação que já te permite, pelo menos, relacionar o r com h. Veja que você pode cortar π com π e o seu h ele vai ser exatamente 2 dividido por r². Ok? Depois disso, vamos trabalhar com a área. A área é justamente aquilo que a gente quer minimizar. Então, qual seria a área dessa lata? Ora, a área é 2 vezes essa área da base, contando o fundo e a tampa. Então, ela é 2 vezes πr², mais a área lateral toda. E essa área lateral, você poderia fazer o quê? Você pode pensar que você cortou aqui a lata na lateral e ela se abre assim, ó. E abrir isso. E quando você abrir isso daqui vai dar um retângulo. Assim, esse retângulo tem altura h e esse comprimento é exatamente esse perímetro que você abriu. Ou seja, esse comprimento é o comprimento do círculo, que é 2πr. Então a área lateral é só essa multiplicação. Então veja, 2 vezes a área da base mais a área lateral, que é 2πr vezes h. Nota que essa expressão aqui tem mais de uma variável, porque tem r e tem h. E eu vou usar exatamente essa equação para tornar a expressão com uma variável só. E aí vou ter uma função, tá bom? Então, no lugar de h, eu vou escrever 2 sobre r². E vamos ficar com a seguinte função. A função área, definida nos positivos, porque a variável da função é o raio da lata, e o raio só pode ser positivo nos reais. E eu vou descrever que a área de r é igual a 2πr² mais 2πr vezes 2 sobre r², que vai ficar 4π sobre r. Então, essa é a função área que eu quero minimizar. Okay? Para cada raio que eu tiver, sabendo que o volume é constante igual a 2π, a área é exatamente isso. Veja aqui. Então, sabendo que eu quero minimizar uma função, cujo domínio são os números positivos, eu vou atrás dos pontos críticos. Então, eu quero saber quais são os pontos críticos no intervalo 0 mais infinito. Você deve se lembrar que os pontos críticos são os pontos ali do interior daquele intervalo em que a derivada da função dá zero ou não existe. Então, vamos derivar a função. Então, derivando aqui com respeito ao raio, você vai encontrar esse 2 aqui multiplica, vai ficar 4πr menos 4π sobre r². Veja que aqui eu estou derivando a função 1 sobre r e multiplicando por 4π. E a derivada de 1 sobre r é menos 1 sobre r². Tudo bem? Ora, eu preciso saber onde essa função não está bem definida ou onde ela é zero. Ela não está bem definida aqui, o único problema é o zero, que está no denominador. Mas veja que o zero não faz parte do domínio. Então, a gente não vai considerar esse caso. Se você reescreve essa expressão assim, vai ficar mais fácil você inferir o quê? Que essa função só é zero quando essa parte aqui der zero. Então, a derivada é zero. Isso é equivalente a dizer que essa parte aqui também é zero. E aí vai ficar r igual a 1 sobre r². Ora, quando você multiplica, isso é equivalente a r ao cubo igual a 1.
ER ao cubo sendo 1 para números reais positivos, isso daqui só pode ser R igual a 1. Então, esse é o seu único ponto crítico. Tudo bem? É o seu candidato a mínimo, tá? Para você saber se ele é um mínimo de verdade ou não, para você estudar melhor a função, é legal você estudar o sinal dessa derivada. Então, para você estudar o sinal dessa derivada, eu vou fazer aqui mesmo. Eu já estou com ela aqui. Então, eu quero fazer o sinal de A' de R. Eu vou pegar o ponto crítico, que no caso é 1. Vou pegar o ponto crítico que é 1 aqui, a derivada dá 0. E vou estudar entre 0 e 1 e de 1 em diante, perto aqui, né, nos pontos do meu domínio. Veja que quando o R está entre 0 e 1, você pode pegar, vou colocar aqui o 0, só para você saber. Quando o R está entre 0 e 1, você tem que estudar o sinal de R menos 1 sobre R2, que é o que vai dar sinal à derivada, porque isso está multiplicado por uma constante positiva. Então, quando esse R vai ficando muito pequeno, uma coisa que você pode perceber é que essa parte vai ficando pequena, mas essa parte cresce, porque é 1 sobre R ao quadrado. Então, como está negativo, claro que essa derivada vai dar negativa. Ok. Ela zero no 1, e depois do 1, quando o R toma valores muito grandes, maiores do que 1, essa parte vai ficando pequena, mas essa cresce. Então, vai ficar uma parte grande menos uma pequena, o que te dá que a derivada é positiva. Tudo bem? Uma coisa que eu acho legal é a gente saber quanto é que dá o limite da sua função, tanto no zero, quando x vai a zero, como quando x vai para mais infinito. Vamos só para completar o exercício, vamos calcular esses dois limites. Então, eu vou deixar o sinal da derivada ali, vou apagar o cálculo da derivada. Eu já sei o sinal dela, que é o que me importa, já sei o ponto crítico, que é R igual a 1. E vou fazer dois limites aqui que me interessam, tá? Eu vou passar esse sinal aqui para cima. Então, o meu A', ele é assim, ele é 1, aquele é menos e aquele é mais. Desde o zero. Ok. Quero estudar os limites quando R tende a zero pela direita e A de R. Ou seja, o que acontece com a minha área quando R vai para zero pela direita? Ora, quando R vai para zero, essa parte aqui vai a zero, mas essa é 4π dividido por uma coisa que está indo para zero pela direita. Claro que vai para infinito. Então, você tem uma parte que vai para zero e uma parte que vai para infinito. E o limite só pode ser mais infinito. A outra parte que eu quero calcular é o que acontece com a função área quando o R aumenta muito. Ou seja, quando o R vai para mais infinito. E, bom, a mesma análise, só que agora trocada. Quando o R vai para mais infinito, essa parte vai para zero, que é 4π sobre R, mas essa parte vai para mais infinito. E da mesma forma que antes, você tem que esse limite é mais infinito. Então, se você quiser fazer o gráfico da função área, você já sabe que uma assíntota vertical é o próprio eixo y. Veja, quando o R vai a zero, e o R aqui o y. Quando o R vai a zero, a função vai para infinito. Ela decresce até o ponto 1. Então, veja, ela decresce aqui até o ponto 1. E do 1 em diante, ela cresce. Você vai se perguntar, mas ela cresce até quando? Ora, ela não para mais de crescer. Ela cresce arbitrariamente. Então, pelo menos em vista assim do gráfico, já é uma análise mais completa, para você saber que, de fato, 1 é um ponto de mínimo. E é o ponto de mínimo global da função. Então, o raio sendo 1, é o raio onde a área é o menor valor. Tudo bem? Então, uma das coisas que foram perguntadas já está respondida. Ele perguntou quais as dimensões da lata de volume 2π que minimizam sua área. O raio tem que dar 1. Agora, se o raio é 1, e a gente tem um vínculo aqui que determina o h em função do raio, ou seja, h é 2 sobre r ao quadrado, se o raio é 1, o h é 2. Nota que você respondeu a questão. O raio é 1 e o h é 2. Uma coisa que é interessante é citar que esse cilindro que minimiza a área é o cilindro que a maior seção dele aqui, se você fizer um corte, é exatamente um quadrado. Então, não é um cilindro nem um pouquinho mais espichado para cima, que vai dar um retângulo assim, e nem com o diâmetro um pouquinho maior. O cilindro que minimiza a área é um quadrado. Quer dizer, a seção dele é um quadrado. Tá bom? Eu espero que tenha ficado tudo claro. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.